Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, o teu mestrado e doutorado em livros, tá? A autora de hoje, que vai fazer o lançamento, a Prof. Rosane, já está conosco, aguardando, mas antes eu vou colocar então aqui a capa do livro dela, que é Quando a Vida Trinca, tá? Então, vamos já iniciar o nosso bate-papo. Primeiramente, Prof. Rosane, seja muito bem-vinda. Obrigada por conversar conosco hoje. Tudo bem contigo? Tudo jóia. Perfeito. Para a gente iniciar, eu gostaria então que tu se apresentasse, falasse um pouco quem é a Prof. Rosane, o que ela faz da vida, para que quem está nos acompanhando possa te conhecer melhor. Tudo bem. Bem, primeiramente é um prazer enorme estar aqui nesse espaço, poder estar compartilhando com vocês um pouquinho da minha história, do livro, né? Eu trabalho mais ou menos uns 30 anos já no mercado de saúde suplementar, e há mais ou menos uns 7 anos eu resgatei a minha formação de base, que é a psicologia, né? E o livro, em especial, ele é o resultado da minha pesquisa de mestrado. O tema da minha pesquisa foi situação limite e angústia, e eu, através do pensamento de Heidegger, que é um filósofo, eu fui investigar esses dois fenômenos, situação limite e angústia. Atualmente, eu já estou no doutorado, faço parte do programa de pós-graduação em psicologia clínica pela PUC São Paulo. E, bom, é isso, gente. Perfeito. Agora que a gente já te conhece um pouquinho mais, eu queria te pedir como foi que tu conheceu a editora, para poder dialogar então sobre essa tua obra que está sendo lançada hoje. Tá, eu conheci a editora, foi um vídeo do Ivânio, né? A gente bateu até um papo, a gente marcou uma entrevista, né? Um super papo, foi bem agradável. Ele comentou sobre a trajetória dele na educação, e que, por sinal, né, a trajetória dele é muito rica. Né? Ele também estudou na PUC. Se eu muito me engano, não me lembro se ele fez o doutorado ou mestrado na PUC. E essa questão dele estar nesse segmento de educação e tudo mais, ele se conecta diretamente com a história da minha família, né? Que na sua maioria eles são educadores. Então, isso tudo, de certa forma, aproximou, né? Na hora da escolha pela editora. Então, acho que foi isso que me fez escolher, porque são tantas editoras, né, que a gente até fica perdido. E como eu não tinha experiência nenhuma, foi a minha primeira publicação também. Que bacana. Eu vou colocar novamente aqui na tela a capa do livro da Prof. Rosane, que é Quando a Vida Trinca, e reforço a você que está nos assistindo, que dependendo da rede social que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso ao trabalho dela, que é o que a gente vai falar agora. Queria que tu contasse para a gente um pouco do teu processo de pesquisa até chegar então ao teu livro e deixar aquele spoiler, aquele gostinho então para o leitor do que ele vai encontrar nas páginas dele. Bom, ele é um livro técnico, né? Porém, ele é um livro bem reflexivo. Como ele é uma tese de uma dissertação de mestrado, é uma pesquisa, né? E assim, tem um poema que ele logo, na introdução do livro, ele consta, né? Tanto no livro quanto na própria dissertação. E é o poema de número 21, do título Se Eu Pudesse, do livro Guardador de Rebanhos, de Fernando Pessoa, que é assinado até pelo heterônimo Alberto de Caeiras, né? E é um poema que ele fala muito sobre essas situações limites. E eu acho que falar sobre esse poema vai dar esse gostinho que você pediu, Cida. E fala assim: se eu pudesse trincar a terra toda e sentir-lhe um paladar, e se a terra fosse uma coisa para trincar, eu vou até ler porque eu não vou conseguir decorar ele todo, seria mais feliz o momento. Mas eu nem sempre quero ser feliz. É preciso ser de vez em quando infeliz para se poder ser natural. Nem tudo é dias de sol, e a chuva, quando falta muito, pede-se.
Por isso, toma a infelicidade como a felicidade, naturalmente, como quem não estranha, que haja montanhas e planícies, e que haja rochedos e erva. O que é preciso é ser-se natural e calmo, na felicidade ou na infelicidade. Pensar como quem anda. E quando se vai morrer, lembrar-se de que o dia morre e que o poente é belo. E é bela a noite que fica. Assim é e assim seja. Esse poema ele retrata muito bem as situações limite, porque situação ela é uma palavra derivada do latim situs, que significa local, lugar, funcionamento, né? E o limite vem do latim limes, com a significação de caminho entre dois campos, uma fronteira. Então, expressões como ponto de ruptura, crise, situação crítica, condição extrema, momento de tensão, revelam algo sobre o mesmo conceito central das situações limite. E aí pode indicar similaridade de sentidos também. Em psicologia, elas são frequentemente apresentadas como momentos de extrema dificuldade emocional, está geralmente associada a circunstâncias estressantes, traumáticas. E nesses contextos, a experiência ela pode gerar crises que representam respostas a essas condições desafiadoras. E isso porque expõe a nossa vulnerabilidade. E é desafiador. Porque cada nova experiência, assim, né, como também as situações limites, elas nos ensinam algo sobre nós mesmos e sobre os outros também. Porque é um novo, é um desconhecido. E aí ela vai desafiar tudo aquilo que inclui as nossas crenças, os nossos valores, muitas vezes, e vai ampliar a nossa visão de mundo. Então, é uma disruptura. E isso tudo faz com que muitas vezes se perde sentido de vida. São situações que tiram o chão da nossa vida também. E isso pode nos causar um sentimento que Heidegger vai denominar como angústia. Então, eu vou deixar uma frase reflexiva que vocês vão encontrar no livro e que eu vou convidar todos para ler, que é e a chuva, quando falta muito, pede-se, está lá no poeminha que eu li, diz assim, como viver plenamente é um ato de abertura e sensibilidade, porque a gente é aberto a qualquer coisa que chega na nossa vida, inclusive em situações limite. Então é um pouquinho disso que o livro fala, né? É um livro técnico, mas é um livro reflexivo também. E acho que é isso, Cida. Fica então aí a provocação, vamos assim dizer, para você se sentir instigado então a ler o livro da Prof. Rosane de Miranda Muniz, que é Quando a Vida Trinca. Aproveitando que eu coloquei novamente aqui na tela a capa do teu livro, eu queria te pedir como é que foi esse processo da criação da capa, a diagramação do miolo, como é que foi a tua experiência junto à editora? Olha, foi uma experiência bem gratificante, sabe? Eu acho que desde o início, quando eu conversei com o Ivânio, depois com o time, né? O Gabriel, logo de primeira, a capa foi logo de primeira. E eu pedi para ele ler o poeminha, e depois eu pedi para ele ler as considerações finais, e aí ele trouxe a capa, e se conectou muito, muito, muito rápido. Não teve a opção 1, opção 2, opção 3. Foi logo de primeiro mesmo, né? Depois teve a Débora, que foi a revisora, a Madalena, depois no finalzinho também, que fez a parte, acho que a parte fina mesmo, né, da edição. Teve a Rosane também, que eu falei, já no finalzinho eu falei com você também. Então, assim, foi bem tranquilo. O time é muito legal, muito atencioso também. Que bacana, que legal saber da tua experiência quanto a essa parte, de saber que realmente ali de primeira já as ideias se conectaram. Isso é muito bacana. Prof. Rosane, agora a gente já vai se dirigindo ao final da nossa entrevista e eu gostaria de te pedir para que tu deixasse um recado para as pessoas que têm o desejo de fazer um dia uma publicação, não necessariamente um TCC, um mestrado, um doutorado, às vezes um livro autoral até, e que ainda não a fizeram. Qual a tua mensagem para essas pessoas?
Bom, deixa eu pensar aqui, ó. Acho assim, que se vocês, né, que são pesquisadores, assim como eu, lembrar sempre que a gente não escreve apenas para a gente, né? A gente está contribuindo sempre para o mundo. E é assim, é importante a gente deixar isso para o mundo, né? Fica então o recado da Prof. Rosane para você. Não deixe o seu conhecimento guardado, publique, que outras pessoas possam também se beneficiar com o teu conhecimento, né? Então, Prof. Rosane, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada novamente por poder conversar conosco durante esse lançamento digital do teu livro. Tudo bem. E para você que nos acompanhou até aqui, eu deixo o nosso muito obrigada, tá? E convido você a nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, LinkedIn e aqui também no nosso canal no YouTube, onde você encontra diversas entrevistas com outros autores e de repente um desses assuntos também é um assunto que converge com a tua linha de pesquisa. Então, novamente, muito obrigada e não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.